Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. No domingo, o Vasco vai enfrentar o seu primeiro clássico no ano, partida essa válida contra o Flamengo por mais uma rodada do Campeonato Carioca. O Vasco, que vem de duas partidas sem conseguir vencer, contra a equipe do Bangu e também contra a equipe do Nova Iguaçu, na mais recente, e agora buscará retomar o caminho das vitórias, pois precisa estar entre os 4 times classificados para que possa avançar de fase e que consiga ir assim um pouco mais longe no Campeonato Carioca de 2024. Para esse compromisso, o técnico Ramon Dias já sabe bem que não poderá contar com um de seus reforços. Isso porque o atacante Adson, atleta que foi comprado junto ao Nantes da França, não poderá ir a campo devido também a alguns problemas físicos que ainda tem buscado tentar estar em equilíbrio para que consiga ir a campo. O atleta seria uma peça fundamental para o ataque do Vasco, que tem sofrido bastante em relação à criação de jogadas e principalmente a conversão de algumas chances. O atleta poderia ajudar o Cruz Maltino nesse primeiro quesito, a parte criativa, tendo em vista que é um atleta que poderia chegar para estar substituindo Gabriel Peck, atleta atualmente ausente que foi negociado mais recentemente. Com uma condição física abaixo do ideal, essa se torna a razão para que Adson esteja ausente em um primeiro jogo que poderia fazer com a camisa do Vasco. Assim, o jogador de maneira internamente vem realizando trabalhos para que consiga estar o mais rápido apto para que o Vasco possa estar colocando em campo esse atleta em questão. A expectativa em relação ao atleta para que ele pudesse realmente estar jogando no Vasco nesse Clássico dos Milhões e realmente esteve acontecendo, mas a realidade agora se torna bem diferente. Os torcedores do Vasco terão que lidar com uma frustração de não ver um de seus reforços em ação nesse clássico, que poderia muito bem já dar alguns parâmetros sobre o seu próprio futebol e seu nível, tendo em vista que se trata de um adversário de Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é um desafio que também outros reforços estarão em teste, tendo em vista o nível de cada um. Você, torcedor vascaíno, o que espera para esse compromisso? Comenta aqui abaixo qual sua opinião sobre a sua também expectativa para esse jogo. A última partida do Vasco pelo Campeonato Carioca, na qual teve como resultado final um resultado bem negativo, uma derrota por 2-0 para a equipe do Nova Iguaçu, e principalmente todo o comportamento do Vasco durante os dois tempos do jogo trouxe diversas opiniões em relação ao Cruz Maltino e a projeção para a temporada mediante ao atual elenco que o Vasco tem à sua disposição para a utilização nas demais competições e que estará disputando. Quem aproveitou também para comentar um pouco mais sobre o futebol praticado pelo Vasco e principalmente seu elenco atual em 2024 foi o jornalista Fernando Campos. Ele falou abertamente sobre as limitações do elenco que o Vasco tem atualmente, sugerindo que, se não houver reforços, o time também pode enfrentar mais dificuldades em 2024, assim como foi em 2023. Fernando Campos não poupou nenhum tipo de palavra ao falar também sobre o elenco do Vasco e relacionar o elenco que Ramon Dias tem à disposição com a limitação que o Cruz Maltino tem em muitas posições dentro de campo. E também comentou a possibilidade de o Vasco fazer um 2024 semelhante ou até pior do que foi na temporada passada. Abre aspas, o Vasco segue com um elenco bem limitado, talvez até pior que o de 2023. O time titular conta com algumas peças de qualidade, mas até possui carências muito nítidas. Não dá para depender sempre de um jogador de 36 anos e nem de um milagre de Ramon Dias na temporada. Ou qualifica ou vai sofrer. O plantel precisa de novas soluções, fecha aspas, disse ainda o jornalista Fernando Campos
ao comentar um pouco mais sobre a sua visualização em relação ao time do Vasco neste início de ano e temporada de 2024, com a primeira derrota para a equipe do Nova Iguaçu. Você, torcedor vascaíno, concorda com ele? Comenta aqui abaixo a sua opinião sobre isso. A lentidão para que a conclusão no processo de contratações de reforços no Vasco possa acontecer tem sido conduzida pela 777 Partners e tem causado uma considerável frustração na torcida do Vasco e também no departamento de futebol, além da comissão técnica. Os processos bem prolongados fazem com que, de certa maneira, os reforços do Vasco que poderiam chegar tenham assim que esperar um pouco mais, e isso já ficou bem evidente nas últimas contratações que o Vasco fez de 2022 para cá. Esse processo é muitas vezes prolongado porque o time busca contratações adequadas que possam se encaixar não apenas no perfil técnico, mas que também no aspecto cultural que a empresa da 777 Partners busca passar para suas equipes. E assim, isso tem se tornado um desafio, além também de todos os fatores burocráticos e negociações complexas que podem, assim, entardecer ainda mais todas as negociações que o Vasco praticamente tem realizado. No entanto, é vital também ressaltar que essa demora impacta diretamente no desempenho da equipe em campo. A falta de reforços, de certa maneira, sobrecarrega os jogadores existentes e leva também um desgaste físico, e a busca por jogadores dessa forma impacta diretamente no desempenho. Ainda assim, o Vasco tem buscado algumas opções no mercado de transferências para o ataque e tanto para o meio de campo, ainda se há necessário algumas movimentações que possam ser realmente realizadas para que o Vasco possa elevar um pouco o seu patamar nesses quesitos, pois não se pode se deixar iniciar o campeonato da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro da mesma maneira que está. Para o ataque, o Vasco ainda passou a se informar um pouco mais sobre o atacante uruguaio Federico Martínez, jogador que atua pertencendo ao clube León do México, mas que esteve emprestado ao Nacional do Uruguai durante todo o ano de 2023, fez 38 jogos e 6 gols. O jogador, que atua pela ponta do campo, tem 27 anos de idade, mas está acertando a sua ida para o Everton, a equipe chilena, ou seja, é menos uma opção para o Vasco neste momento. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.